Bom dia, bem-vindos à Economia da Complexidade, aula 3. Então, hoje vamos acabar um pouco o que a gente estava fazendo na aula passada e passar para a parte de HPE, História do Pensamento, uma aula de onde vem complexidade e para onde vai. Na aula passada, eu depois fiquei sabendo que eu não estava ouvindo vocês tentavam falar e eu não ouvia, então, desculpe por isso. Mais de 2 anos usando o Zoom o tempo todo e mesmo assim a gente se enrola. Então, hoje, para começar, nós temos as complexidades avulsas, a Daisy e o Renan vão apresentar, então vamos ver isso e depois a gente já determina quem é que vai fazer das próximas vezes. Então, é assim, vamos direto nisso. Eu já liberei a tela para participar. Vamos a Daisy primeiro. Pode. Bom dia. Eu posso começar, eu só vou pedir para o senhor liberar para o Renan compartilhar meu artigo, porque por algum motivo o Zoom não está deixando eu compartilhar, daí ele vai colocar na tela para mim, tá? Tá. Professor, deixa eu só perguntar antes, como é que a gente vai fazer as organizações das apresentações por tema? Vamos fazer hoje. Depois dessas apresentações, daí a gente já... Eu acho que o jeito de fazer isso é o seguinte, vamos... primeiro tem que fazer um matching, cada pessoa me diz o que ele quer pegar, e eu já sei, umas 3 pessoas já indicaram para mim o que eles temas que eles queriam. E aí, uma vez que a gente primeiro determina isso, e daí... daí vamos estabelecer, talvez não hoje diretamente, quem faz primeiro. Tem gente que está mais avançada, já tá com alguma coisa encaminhada, pode talvez fazer antes, e aí teria aquela aula em que a gente pega o tema, daí eu daria uma aula geral sobre aquilo, daí a pessoa vai conduzir outra, onde nós todos vamos participar. E lá no final vai ter outro. Então a gente faz isso depois dessas apresentações aqui, tá? Começar? Pode começar. Está todo mundo vendo a tela? Só confirmar. Uhum. Eu estou vendo. Bom dia a todos e todas. Esse artigo eu encontrei lá na Complexity Digest da UNAM, mas ele foi originalmente publicado na revista PNAS, e eu achei interessante trazer, ele é de dezembro de 2021, talvez não seja tão atual, não é desse mês, mas eu imagino que seja novidade para a maioria dos colegas aqui. E eu achei interessante trazer ele porque ele traz muitas questões que envolvem economia e como nós estamos num ano de eleições, estamos vivendo essa questão da polarização também, eu achei ele bem interessante. Bom, o título é A Dinâmica da Polarização Política. Ele é um compilado de outros 11 artigos que foram produzidos a partir de vários workshops e debates entre cientistas políticos de maneira geral e pesquisadores da complexidade. E trata de uma revista, de uma sessão especial para essa revista. Então, esse é aquele resumão que alguns autores fazem dos artigos que compõem a revista. O que ele vai trazer? Que existe uma série de tendências na política nacional e internacional que estão afetando muito a nossa capacidade de alcançar a cooperação necessária para enfrentar os desafios da sociedade nas próximas décadas, entre eles questões de desigualdade, de fornecimento de bens públicos, e vai implicar na questão da diversidade. O que os autores dizem? Que a interação entre partidarismo, lealdades partidárias dentro dos países, populismo e polarização dentro e entre as nações são considerados fenômenos de nível sistêmico, por isso que eles têm que ser estudados por cientistas políticos, mas que eles devem se beneficiar de insights de outras disciplinas, como a questão da biologia evolutiva, a ciência de sistemas, e todas aquelas disciplinas, como a economia, relacionados ao fornecimento justo e eficiente de bens públicos de todos os tipos. O que eles vão trazer, né?
de modo geral, que a polarização extrema ela é um fenômeno perigoso e que ela requer uma maior atenção científica para ser abordada de forma eficaz. E como exemplo, eles dizem que a pandemia da Covid, né, ela acabou fornecendo exemplos recentes de como os padrões de polarização nessas sociedades interagem com nossas habilidades para resolver desafios sociais. Aí eu destaquei alguns artigos que eu achei mais interessantes, né? Eu vou falar rapidamente de cada um deles, mas no total são 11, não tem como falar dos 11 em 10 minutos. O primeiro deles é o do Perlins et al. Ele me interessou bastante justamente porque ele trata sobre a questão de como a polarização em nível nacional acaba afetando a cooperação internacional na provisão de bens públicos ambientais. E segundo ele, mesmo que a rede de acordos ambientais internacionais ela tenha se caracterizado como um sistema adaptativo complexo, ainda não há um consenso sobre os determinantes das interações nacionais em acordos individuais. O outro artigo é do Xu e demais autores, e ele vai focar mais na Ucrânia, né, na polarização que ocorre na Ucrânia. Porque a maioria desses artigos, esqueci de falar, ela trata da polarização dos Estados Unidos e das consequências dessa polarização para todos os outros países, mas alguns focam em países específicos, como é o caso desse. E ele utiliza redes, então, e ele mostra como a variação local de atitudes ela pode acabar complicando a dinâmica da polarização em outros locais, como nesse caso em particular em relação à União Europeia. Para fazer isso, os autores eles utilizaram uma versão do modelo de eleitor adaptativo e eles exploraram como os choques políticos eles podem ocorrer de forma diferente em diferentes regiões do país, com base no contexto pré-existente de atitudes e redes de interação. O outro que eu destaquei foi o de Santos, ele também trabalha com redes, todos eles aqui ou é redes ou é modelo baseado em agentes. Ele vai falar então da questão das redes sociais. E ele explora como os indivíduos eles podem ser influenciados em suas atitudes pelas recomendações daqueles com quem estão vinculados nas redes, que geralmente a gente está vinculado a pessoas mais próximas, né? Então, ele mostra que a ligação preferencial com nós, né, das redes estruturalmente semelhantes, pode levar à polarização. E esses resultados eles têm implicações interessantes para o desenho de intervenções para conter essa polarização. O seguinte é o Stewart. Ele fala sobre a questão da polarização afetiva, que é uma coisa que a gente percebe muito nas redes sociais, ou seja, na qual os indivíduos de um grupo eles desenvolvem visões fortemente negativas em relação a indivíduos de outros grupos que pensam diferente. E isso pode resultar de influências culturais e, além disso, ele mostra como os mecanismos de redistribuição de riqueza eles podem limitar a polarização. Para isso, eles desenvolvem um modelo de evolução cultural, explorando questões como desigualdade social, dificuldades econômicas e animosidades raciais, interagindo com questões partidárias para gerar e manter a polarização política afetiva. Além disso, então, eles mostram como a redistribuição de riqueza, especialmente aquela que ocorre quando acontece o fornecimento de bens públicos, através disso, ela pode melhorar a situação e reduzir essa polarização. E o último é o do Vasconcelos e demais autores, e ele vai falar, então, sobre o efeito da polarização na obtenção de benefícios coletivos para uma sociedade. O que ele vai dizer? Que quando essa polarização ela implica em preferências heterogêneas, ela pode ser benéfica. Caso contrário, se ela implica em segregação da rede social, ela pode ser prejudicial. E um dos resultados prejudiciais, ruins, no caso, seria o enfraquecimento dos processos democráticos. Esses foram os que eu achei mais interessantes. E, de modo geral, o que os autores, né, que fizeram esse resumo, eles constataram? Que essa polarização extrema, que eles chamam de polarização afetiva e polarização ideológica, ela acaba gerando uma perda da diversidade
e essa perda da diversidade ela vai implicar em fragilidade da democracia. E, além disso, essa perda da diversidade, ela implica também na redução da capacidade do sistema de fornecer bens públicos e de gerar cooperação para o fornecimento dos bens públicos. É isso. Ok, obrigado, Daisy. Alguém tem algum comentário sobre isso, alguma pergunta? Eu tenho só duas coisas. Durante 10 anos, eu fui um subeditor de um periódico de meio ambiente chamado Environment and Development Economics. O editor-geral era esse Charles Perrins. É um inglês, típico inglês, assim, bem gente fina. E é interessante ver ele, porque ele era, na época que eu estava lá, era bem assim, era economia bem tradicional, neoclássica tradicional. E desde então, ele não é mais editor, mas desde então, esse periódico, Environment Development Economics, já fez uma edição especial sobre complexidade e meio ambiente. Então, eles perceberam, e não tem como, acho que meio ambiente, acho que não tem como você não perceber que complexidade, que o meio ambiente é um sistema complexo. E o tema polarização é interessante porque ele é um fenômeno emergente, né? É uma estrutura de rede que emerge com polarizações. E o interessante é que tem aquela coisa de sistemas complexos. Não é que quando você tem polarização, você tem as pessoas, se você for olhar as pessoas individualmente, as pessoas não são polarizadas, assim, não é todo mundo ultra radical. É a interação que faz elas ficarem. Então, os indivíduos, se você pegar cada um individualmente, são pessoas bastante razoáveis, mas uma vez que estão naquele negócio interligados num sistema complexo, aí emerge essas características. E o todo, o sistema como um todo, influencia as escolhas do indivíduo, que leva à polarização, mais polarização que influencia mais os indivíduos e isso leva a isso que a gente está vendo, provavelmente por causa que a gente está mais interconectado do que estava antes. Ok, então agora Renan. Bom dia, pessoal. Eu uso como fonte, às vezes, para achar novos papers, basicamente o Twitter, né? Então, eu sigo algumas contas, e uma dessas contas é a conta da Diretoria de Complexidade do INET. O INET é um instituto para o novo pensamento econômico da Oxford. E eles têm um Twitter, assim, eles passaram a twittar mais faz pouco tempo, e eu acho que é sempre uma fonte interessante para verificar o que está rolando de novo. Estou mostrando aqui a página, vocês com certeza vão achar outras coisas interessantes aqui. O pessoal que está fazendo Micro 2, acho que esse paper pode ser legal, depois eu mostro ele também. Mas o paper que me chamou a atenção foi desse tweet aqui, um paper que também foi publicado na PNAS, assim como o que a Daisy mostrou. E quando você clica aqui, você entra aqui nessa noticiazinha sobre o paper do próprio INET, e aí você vê que os autores, 3 principais autores aqui, um deles é o Doyle Farmer, que é o diretor dessa diretoria de complexidade no INET, né? Outro é esse James McNerney, que é do Growth Lab de Harvard, que tem um peso muito forte, que inclusive para a complexidade econômica tem bastante estudo vindo desse laboratório. E um terceiro que não está aqui, mas que eu acho que é bem interessante de mencionar, é o Vasco Carvalho, que é um professor de macroeconomia em Cambridge. Ele escreve muito sobre a parte de estrutura econômica produtiva, inclusive com o Javier Gabé, que também fala de Power Law. Então, você tem aqui 3 expoentes, não necessariamente escrevendo sobre complexidade específica, né, mas rondando sobre isso. E sobre o que o paper é? Qual é a pergunta aqui, né? Como redes de produção amplificam o crescimento econômico? Então, isso aqui está bem dentro aí desse crivo de economia. Tá? Então, se você entrar aqui no paper, já vê assim, tudo que eu tinha dito, né? Um pessoal super
capacitado, gente que está associado àquele hub de Viena que o Bernardo falou, o próprio Doyle Farmer também pertence ao Instituto Santa Fé, enfim, só gente muito boa aqui, né? E qual que é a ideia aqui do paper? Eu não vou ficar mostrando, tá cheio de equação aqui e tudo mais, mas qual que é a ideia? É você pegar uma matriz de insumo-produto e você tratar ela como se fosse uma rede complexa. E aí, dependendo da estrutura que você tem dentro dessa rede e onde que cada setor está dentro dessa rede para cada país, os teus choques de produtividade, a soma deles não vai ser igual ao resultado emergente, né? Então, eles alegam aqui que existe um processo emergente dentro desses choques de produtividade setoriais, que dependendo da sua estrutura produtiva, a soma aí desses choques, na verdade, pode ser maior ou pode ser menor no crescimento agregado da economia. Isso é uma coisa muito interessante, esse 1 mais 1 é igual a 3, né? E é meio que um pressuposto aí da complexidade. Uma das conclusões deles a partir disso é que existe convergência de crescimento, sim, desde que os países tenham a mesma estrutura produtiva. Só que eles não têm, né? Então, assim, é uma coisa interessante para você observar e fazer um contraponto e tentar entender por que, às vezes, países que tiveram ganhos de produtividade setoriais iguais, eles não vão ter um crescimento igual, no fim das contas. Tudo isso usando aparato de redes e de centralidade, que é um tipo de medida de rede. É basicamente isso. Eu ainda entrei aqui naquele outro paper, né? Nesse primeiro paper aqui que eu tinha visto. Esse paper aqui, ele pega um modelinho de relacionamento entre formigas e aí ele ali tenta aplicar esse modelinho binário para um problema de votação de escolha social. Para quem está tendo micro 2, acho que pode ser super interessante ver esse paper que saiu pelo INET, tudo em 2022, tá? Aqui tem a página do Vasco Carvalho, só para mostrar que ele publica muito. Esse é o paper de agora, mas ele publica muito nessa parte de rede de produção, tá? E de como, às vezes, episódios granulares de agentes que poderiam ser representativos, na verdade, tem um impacto muito forte na economia. Aqui com Acemoglu, tem o paper com o Gabé aqui, que eu acho fantástico. E também a página do Doyle Farmer, que é uma coisa incrível, assim, um cara extremamente prolífico, ele escreve sobre tudo. E ele até distribuiu por tópicos aqui todas as publicações dele. Tem uma partezinha aqui que é sobre meio ambiente também e complexidade, tá, Daisy? Que aí, se você entrar aqui nessa parte dá para ver. Mas, enfim, só para mostrar essas coisas, tem muito material aqui. Obrigado. Esse trabalho, quando eu falo production networks, é o que exatamente? É supply chains que ele está... Supply chains, isso. E uma das coisas que ele fala é justamente como você tem a supply chain, todos os ganhos de produtividade que são upstream, né, mais a fonte, né, desse insumo que vai causar o produto. Se você tiver uma rede longa para o upstream, esses ganhos de produtividade eles vão se acumular e eles vão se multiplicar, né, como se fosse um multiplicador. É super interessante. Eles pegaram a matriz global de insumo-produto, que é essa aqui, ó. Que eu acho que também é bem interessante. Eles publicaram no ano passado uma grande revisão também. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Tem muita coisa interessante aqui. E aí você tem para
45 países, uma matriz de insumo-produto de 68 setores. A ISIC 0.4, né? Desde 2000, de 2000 a 2014, e para uns 30 países tem de 65 a 2000. Aí ele pegou esses dados, plotou essa rede, né? Viu essas supply chains e aí viu essas medidas de centralidade, calculou multiplicador. É super interessante. Ok, obrigado. Alguém tem algum comentário sobre isso? Então, vamos escolher 2 pessoas para a próxima aula. A gente pode fazer voluntários, mas eu também... Não está aparecendo aqui. Eu botei os nomes das pessoas aqui num jarrinho, eu posso sortear. Mas primeiro, tem voluntários para a próxima aula? Eu posso, Débora. Então, tá. Débora, deixa eu anotar aqui. Débora e mais alguém? Então, vou sortear. Botei aqui. Não estou roubando, não estou olhando. Alexandre Luquete. Não sei se ele está aí, mas depois eu mando um e-mail para ele. Se não, se tiver alguma coisa impedindo ele, daí eu sorteio. Eu posso fazer. Se ele não puder, eu posso fazer. Então faz você, já que você está aí. Já resolve logo. Sérgio, né? Exato. Ótimo, obrigado. Obrigado. Então é isso, ótimo. Então foi muito bom isso mesmo, você vê, a gente acaba vendo coisas que a gente não viria de outra forma. Esse Don Farmer que o Renan falou, ele é uma dessas figuras do Santa Fe Institute, ele é muito famoso, lá tem uma lenda sobre ele, que ele, quando era jovem, estudava física, é um físico, aí ele resolveu, isso aqui não quero mais isso, e ele foi para Las Vegas, e ele tinha um computadorzinho que ficava dentro da calça dele e ele conseguia para ele adivinhar cartas e aí ele quase foi preso, teve que sair correndo para eles, senão eles iam pegar ele e quebrar os dedos deles com martelo. Então tem alguma coisa assim. Ele conta isso num podcast do Santa Fé, inclusive tem um episódio com ele conta essa parte. Então tá, aí a próxima coisa daí os temas, né? A Débora perguntou os temas. Eu já tenho 3 manifestações. O Renan já está trabalhando com a parte de complexidade econômica, então ele seria candidato natural para isso. A Daisy com meio ambiente. Eu acho que o Alexandre mencionou, eu acho que foi o Alexandre que falou que ele queria Texas Data, né? E nada impede, de novo, que mais de uma pessoa pegue o mesmo tema. A Débora acabou de mencionar aqui, talvez esse seja o melhor jeito de quem botar no chat aqui. E o Rafael também botou aqui cidades. Então, ótimo. E, inclusive, ontem eu vi uma palestra do cara sobre cidades, que é muito boa, depois eu mando para você. Então, vamos fazer assim, aí cada pessoa põe, daí eu vou pegar isso e fazer uma tabela, e quando... daí eu ponho lá no Google Drive e cada pessoa adicional pode ir botando lá. A gente não está limitado aos temas que eu botei no programa. Tem vários outros temas que eu acho que poderiam ser. Por exemplo, a história. Eu acho que eu botei, mas eu não populei, não botei nada nele, não falei nada. Mas história como um sistema complexo. Esse é um tema que existe, né? A história não é ascensão, topo e queda, que nem a maioria dos livros de histórias acha. Ela tem uma ascensão inesperada e a queda inesperada também, né? Como a queda do Império Americano talvez esteja mostrando para a gente. Outro tema pode ser crime, né? Políticas públicas, qualquer política pública, habitacional, saúde, várias outras. Então, vamos fazer assim, né? Então, a gente já tem várias pessoas ali. E se tiver em dúvida também, você pode mandar um e-mail. Se quiser conversar, a gente pode conversar para ver se a gente acha alguma coisa que seja do seu interesse. Tá. Então, tá bom. Então, vamos deixar lá para os slides. Tá, o que eu queria fazer nessa aula, então, eu quero chegar na parte de
as origens epistemológicas de complexidade. Mas antes a gente acabou aqui, eu tinha falado aqui que a gente viu vários exemplos de sistemas complexos e as características que eles têm. Mas aí eu quero realçar um pouco essa ideia de todos esses exemplos, todos eles têm algumas características, não é aquele tipo de característica, essas características aqui. Eu estou baseado nessa palestra do Scott Page, mas essa ideia de que um sistema complexo, ele não é sempre complexo. Um sistema ele pode estar em vários estados. E por isso uma das coisas que muito se vê quando estuda sistemas complexos é essa ideia de transição de fase. Um sistema complexo pode não estar acontecendo nada durante muito tempo e de repente tem uma transição de fase. Geralmente é porque algum parâmetro, um desses 4 ou outros, eu gosto assim de chamar de calor. Tem um parâmetro, é o que eles chamam muito na literatura de um parâmetro de ordem. Então, se for água fervendo, você vai mexendo na temperatura. Esse é o parâmetro. Se abaixa a temperatura, a água congela. Se aumenta, ela fica líquida. Se aumenta mais ainda, ela vira vapor. Então, o Scott Page pega esses 4 aqui, e eu não vou pegar todos os exemplos. Ele tenta dar vários exemplos. E eles não são independentes entre si. Às vezes são meio parecidos, mas o que eu quero realçar é essa ideia desse meião interessante. Então, de que o sistema complexo, já que esses parâmetros eles sobem e descem, e esse parâmetro pode ser exógeno, alguma coisa exógena que está acontecendo, ou pode ser alguma coisa endógena também, que faz um parâmetro. Eu não tenho certeza se isso que eu acabei de falar faz sentido, mas eu tenho que pensar. Não sei se ele é endógeno, ele talvez não seja um parâmetro. Mas, em todo caso, o contexto em que o sistema está muda e daí o sistema reage a isso. Então, a ideia é essa, que nos extremos não tem complexidade. Nos extremos as coisas são previsíveis e não são tão interessantes. Então, água é isso. Gelo não é tão interessante, vapor é caótico, não é tão interessante, mas teria um meião interessante. Não sei se a água é interessante, mas às vezes, logo antes de ferver, formam os padrões ali. Mas pensa também a polarização também. Talvez, porque a gente acabou de ver, polarização, o parâmetro de ordem talvez seja essa interconectividade. Né? Talvez seja isso que mudou recentemente. Com mídia social a gente está o tempo todo, e aí tem a nossa cultura herdada evolucionariamente, de ser in group, de buscar o seu grupo, e talvez o que aconteceu foi que a gente, antes a gente estava esse dial estava muito baixo, então não dava tanta polaridade, sempre dava, né? Toda festa de churrasco que você foi, tinha gente batendo boca de uma coisa ou outra, mas parece que agora, né, Daisy falou, está fora de controle. Junta 3 pessoas, está todo mundo se odiando de repente, então talvez seja então é nesse meião interessante que emerge essas coisas. Então, o Scott Page... aí eu botei essas representações, são figuras, são desenhos para tentar representar isso. Aqui, não tem razão nenhuma para isso ser uma elipse, assim, mas é só um desenho. Então, mas é que tem um pedaço fixo, onde você tem um equilíbrio, né? A água é gelo, então é um equilíbrio. E aí você vai esquentando o sistema, pensa num protesto, um monte de gente na rua, pode estar todo muito ordenado, calmo, ou então pode estar periódico, em que você flutua entre estados diferentes, 2, 3, 4 estados diferentes, ou caótico. E aí o complexo está ali no meio, at the edge of chaos, na borda do caos, a coisa complexa, e geralmente é isso que é mais interessante, porque é ali que forma fenômenos emergentes que são interessantes ou que servem para alguma funcionalidade que a evolução daí pega eles e transmite aquilo ali para o futuro. Então, geralmente, o nosso interesse. Outro jeito de representar eles é isso, né? Tem um equilíbrio ali no ar, um equilíbrio periódico, o complexo ali. E o caótico é o D, essa é a borboleta do Lorenz, isso sai de um sistema caótico. Talvez a gente veja isso mais para frente.
Um outro jeito de ver isso é autômata celular, que é tipo um negócio que foi inventado pelo von Neumann, e você... Eu não vou explicar isso aqui, mas você vê que tem equilíbrios, periódico, caos de um lado, e essa aqui, a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta ali, que você vê um monte de piramidezinhas, isso não parece nada interessante, assim, olhando, mas você vai ler, ali tem um monte de coisa acontecendo, inclusive tem uma coluna ali que é um gerador de números aleatórios, e tem o cara que inventou matemática, o Stephen Wolfram, do Wolfram Language, ele tirou, um gênio, ele tirou 20 anos da vida dele para explorar o que esses sistemas aqui fazem, ele achava essas regras que faziam coisas. Então, lá que é complexidade, lá que emerge alguma coisa interessante. O caótico numa ponta não é tão interessante e o fixo na outra não é tão interessante. E aí um jeito de pensar nisso também, uma perspectiva de ter, é que o que a gente faz em economia? A gente olha a parte fixa. A gente faz um monte de premissas sobre a economia, preferências são diferenciáveis, contínuas, monotônicas, etc. Existe equilíbrio, existe um só equilíbrio, a gente faz um monte de premissas para manter a gente no pedaço fixo, porque a gente gosta daquilo, é um jeito newtoniano de fazer ciências, e é interessante, né? Dependendo do que você quer fazer. Mas a ideia, a economia da complexidade é que olhar as partes onde você esquentou o sistema, esquentou a economia e tem essas outras coisas acontecendo. Então, esse acho que o Scott Page dá esses exemplos, um sistema estável, preços numa feira. Se bem que uma feira, para mim, não parece. A feira vai mudando, né, o preço ao longo do dia, no final do dia está mais barato, mas o preço é mais ou menos previsível, você sabe o que vai acontecer. Órbitas caóticas, esses modelos de caça-predador, predator model, se tem muitos lobos, aí eles comem todos os carneiros, quando não tem carneiros, os lobos morrem, quando tem poucos lobos, os carneiros sobem, então fica subindo as populações de uma maneira bem previsível de carneiros e lobos. E a pandemia é mais ou menos isso, né? Todo mundo fica doente, daí todo mundo se vacina. Todo mundo se vacina, menos gente fica doente. A menos gente fica doente, as pessoas param de se vacinar. Daí fica mais gente doente e fica essa primeira onda, segunda onda, terceira onda, mais ou menos esse tipo de dinâmica acontecendo. Caótica tem um monte de não linearidades e daí você não consegue prever nada. E o comportamento complexo, ordem, estrutura, mas com alto conteúdo informacional. Essa que é a coisa, tem informação ali, está processando, o jeito que eles gostam de falar nessa literatura, está computando, o sistema está computando. Ele está pegando energia, está pegando materiais, está pegando especialmente informação, e aquilo ali, ele usa aquilo para produzir outra coisa, outra informação que tem consequências. Então, mercado acionário, relações internacionais, né? A gente falou sobre a Ucrânia hoje, então, mas Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Europa, você não sabe o que vai acontecer ali, cada um está reagindo ao que o outro está fazendo. Tem estrutura, mas a estrutura é difícil de definir. É um meio interessante, é ali que o mundo é interessante. Muito mais do que os outros. E aí, é o que eu falei, o sistema complexo não é complexo o tempo todo. Por exemplo, o mercado acionário ele pode estar estável durante muito tempo, como ele esteve, né? A economia em geral, né? Em 2005, os economistas estavam dizendo, né, Robert Lucas, no discurso dele lá do American Economic Association, diz, nós já controlamos, não vai haver mais recessão, porque nós economistas entendemos agora como é que lida com isso, a gente sabe como evitar e nós temos os instrumentos e vamos resolver, vai ser um equilíbrio estável para sempre, como foi nos últimos 20 anos. Né? Só que 20 anos, em termos de complexidade, é muito pouco tempo, não é que o mundo ia ser assim para sempre, ele só estava naquele estado e, de repente, alguma coisa, algum parâmetro de ordem ali mudou e deu uma maior crise dos últimos 100 anos. E, do mesmo jeito, pode voltar. Tá. Aí, eu não vou ver todos esses exemplos aqui mas ele coloca assim, então,
4 coisas. Interdependência. Isso é muito útil pensar em termos de redes, né? Você tem uma rede e interdependência quer dizer que as pessoas estão ligadas umas às outras. Não é todo mundo está ligado em todo mundo, alguns estão ligados em outros, tem cliques, tem grupos, tem caminhos curtos tem uma certa estrutura de rede que emerge porque aquela estrutura tem uma função na transmissão de informação. Então, interdependência é isso. Se a interdependência é baixa, não acontece nada muito interessante, todo mundo faz o que ele quer fazer, não está influenciando muito os outros. Se ela é muito alta, todo mundo é conectado com todo mundo, então é caótico também. Você não para nunca, todo mundo está mudando, o sistema nunca se estabelece em nada. E o interessante é que, quando é no meião interessante, no Goldilocks conditions, que eles gostam de chamar. O exemplo que ele dá é adolescentes vão para a escola, daí um liga para o outro, você vai usar, que roupa você vai usar, que casaco você vai usar, e cada um liga para o que um certo grupo de pessoas vai usar. E tem uns grupos que você quer ser igual, tem outros que você quer ser diferente. Se for ninguém ligado a ninguém, todo mundo vai independente. Se for todo mundo ligado em todo mundo, não tem como prever, vai ser caótico, e vai estar mudando sempre, o tempo todo. Nunca vai chegar num estado estável. Mas, se tivesse esses cliquezinhos, tem, como escolas são, né? O grupo dos fulaninhos, nosso grupo, outro grupo, dos jogadores de futebol, o grupo dos maconheiros, o grupo não sei o quê, aí tende a chegar e algumas pessoas estão em mais do que um grupo, então emerge algum padrão, alguma funcionalidade. Tá. Outro, conectividade, parece a mesma coisa, eu sempre acho que é a mesma coisa, mas eu acho que conectividade é o seguinte, é que a rede não é uma rede só. Então, você tem várias redes, mas, de novo, é parecido. Eu não vou usar o exemplo dele aqui. Outro é diversidade, isso é importante. Se for todo mundo exatamente igual, ele dá o exemplo do Saara. O deserto do Saara parece que tem espécies, tem uma raposa, as lagartixas, tem os escorpiões, não sei o quê, mas é muito pouca diversidade por área. Mesmo a tundra também. A tundra tem lobos, e os lobos são muito parecidos na tundra inteira mesmo. Agora, você vai na Amazônia, que nem eu falei lá passada, tem assim, 10 mil espécies em uma árvore. Não 10 mil organismos, 10 mil espécies em um pouquinho de árvores ali. Então, mas isso não é conexão total, isso não é diversidade total. Se fosse diversidade total, todo mundo absolutamente diferente, para você não conseguiria fazer nada. Então, o meião interessante é calibrado ali, essas coisas geralmente calibradas. A gente tem um pouquinho isso em economia, né? A gente não gosta de soluções de canto. A gente faz um esforço muito grande para ter uma solução de um máximo, um mínimo. E, finalmente, a adaptação e aprendizado. A adaptação é você ser influenciado pelos outros. O exemplo que eles dão aqui é de... Então, parece interdependência também, mas se algumas... um exemplo é damas. Se joga damas, você está sendo influenciado pelos outros. Xadrez, dependendo do que o outro faz, você vai alterar sua estratégia, Se ninguém é influenciado por ninguém, então nada muda, cada um faz sua própria coisa. E se for todo mundo totalmente conectado, esse é o equilíbrio de Nash. Né? Todo mundo está reagindo aos outros, você só para quando ninguém quer mudar o que está fazendo, dado que os outros estão fazendo. Então, aí o Scott Page conclui, nós somos hoje moderadamente conectados, moderadamente interdependentes, moderadamente diversos, moderadamente inteligentes, e isso que faz complexidade, o mundo ser complexo, isso que faz, estão as coisas interessantes. Bom, aí a última pergunta que eu quero fazer ainda nessa parte é, se é complexidade, eu quero medir, né? A gente quer medir as coisas. Como é que eu vou medir complexidade? Como é que eu vou dizer que, qualquer que seja meu sistema, formigueiros,
inovação, países, economias, bolsa de valores, sistema imunológico, cérebro. Eu quero medir. Existe alguma medida? E esse é um número que uma questão que você fazia muito no começo e ainda se faz. Mas, por exemplo, qual que é a complexidade ou qual é mais complexo? O cérebro de uma formiga, o genoma humano, o genoma de fermento ou a riqueza das nações ou das capital do Marx, né? Não faz sentido essa pessoa estar comparando coisas que não são comparáveis, mas se são sistemas complexos, né? Essa ideia de pegar uma visão granular das coisas seria interessante. Então, houve muitas tentativas de achar isso. A gente sabe que, ou a gente tem pelo menos a noção de que o mundo está se tornando mais complexo, mas isso é controverso. E quando fala que está se tornando mais complexo, não é dizer que está se tornando melhor. Pode ser pior, inclusive, né? E também não tem um arrow of time, não tem ele pode voltar atrás, né? Então, a gente gostaria de medir isso. Aqui está uma noção de que o mundo está se tornando mais complexo. Esse é uma figura famosa. Tem vários jeitos de desenhar essa árvore da vida, né? A evolução das espécies. Ele começa do ano zero, sei lá, do Big Bang, aí começa a surgir a vida unicelular nas poças darwinianas lá. O próprio Darwin postulou que provavelmente a vida começou em poças vulcânicas, que tinha que ter energia, né? Essa é uma das maiores perguntas da filosofia da vida, what is life? Como é que num momento não tem vida e no outro momento tem vida? Nós pode ir para a religião, tentar explicar via religião, mas se não for via religião, em que momento? Então, o Darwin supôs que fossem poças vulcânicas, outros vai pensar em raios caindo, né, acontecendo coisa, mas aí vai ficar se tornando mais e mais complexo, mais complexo. A gente está em algum lugar aqui nos não sei, mamíferos então esse é um jeito de olhar a complexidade acontecendo, e ela é quando você pensa na variedade de coisas que já existiu, que existem bichos que você nunca imaginou, vida que você nunca imaginou, e sempre coisas novas surgindo, né? Esse negócio está expandindo. Um vídeo que eu recomendo muito que vocês vejam é um TED Talk, na verdade, é um cara que chama David Christian, e ele tem um projeto que chama Big History, que trabalha com escolas e outros, e fazem pesquisa. Big History é pegar a história do universo. Então, não olhar só a história dos últimos 1000, ou mesmo 10 mil anos, ou mesmo 300 mil anos, é pegar tudo desde o começo, desde o Big Bang. E ele fala muito sobre a ideia de entropia, de entropia que você vai... entropia é a segunda lei da termodinâmica, que o mundo está... A gente falou isso na primeira aula. Desordem está acontecendo. Toda a energia é conservada, mas ela vai passando de uma energia ordenada que serve para fazer coisas, para uma energia que não dá para usar para fazer trabalho. Mas o mais legal é que daí ele começa assim, que no começo tem Big Bang, e aí no começo era tudo ou hidrogênio ou hélio, ou nada. Então só tinha dois elementos. E aí eles vão se recombinando, eventualmente vem supernovas, eventualmente tem outros elementos surgem, e aí esses outros elementos se recombinam e fazem moléculas, essas moléculas se recombinam e fazem todo tipo de coisa. Em algum momento aqui, life appears. Life appears é aquele negócio... Tá singelo ali, life appears, mas esse é o grande incógnito, né? Como life appears? Tem um famoso quadrinho que é um professor escrevendo uma prova matemática, assim, num teorema, aí cheio de equações, aí tem outras equações, e no meio ele fala then a miracle happens. Aí um milagre acontece, esse é um passo na prova dele. Aí tem outro professor olhando, acho melhor se explicar esse passo um pouquinho melhor. Esse é o que é o life appears aqui, né? Antes a gente consegue mais ou menos explicar, depois a gente consegue explicar, mas como life appears? Bom, e daí vai recombinando, e isso tem uma coisa que está acontecendo aqui, esse padrão de pega coisas que já existem
recombina elas, pega hélio e hidrogênio, faz elementos e faz uma coisa nova. Pega os elementos, recombina, faz outra coisa nova. Pega seres unicelulares, daqui a pouco tem eucariotes, multicelulares. Aí, de repente, tem outros tipos. Aí, eventualmente, tem grupos de pessoas sociais, animais sociais vivendo em sociedade, com normas e eventualmente, seres humanos. Aí você tem grupos maiores e cidades e todas essas coisas. Tudo recombinando coisas que já existem. Esse é um tema que vai aparecer o tempo todo em complexidade, porque ele está muito interessado em novidade, né? Então, esse Big History é o Big History da novidade. Esse sistema, o universo, está gerando novidade, recombinando coisas que já existiam antes. Então, vale a pena ver isso aí. Diversidade. Bom, aí, como é que mede, afinal? Complexidade não tem. O ponto é que não tem uma medida universal. Tem um monte de medidas diferentes usadas para casos diferentes. Provavelmente nunca vai ter. A gente fica querendo que tenha um só. É que nem quando eu aprendi a teoria dos jogos, eu ficava esperando. Mas eu quero um conceito de equilíbrio que sempre acha o equilíbrio, que vai em toda situação achar equilíbrio. Até que eu percebi anos depois que nunca vai ter isso. Existe múltiplos equilíbrios, é a realidade. O mundo é de múltiplos equilíbrios. Não tem um jeito de sempre saber qual equilíbrio vai acontecer. Então, um monte de jeitos de fazer. Um jeito de fazer é dizer assim, o quão difícil é descrever os sistemas. Isso é baseado em teoria da informação. Se é fácil descrever o sistema, então ele não é muito complexo. Se você precisa de usar muitas palavras para descrever um código, se você quer replicar o sistema, quantas linhas de código você teria que fazer para replicar o sistema? É um jeito de fazer. Por exemplo, aqui, o genoma humano tem 3 milhões de base pairs. Eu não sei se eu traduzi base pairs corretamente. O genoma do fermento tem 12 milhões. Mas o genoma da ameba tem muito mais do que o ser humano. Então, simplesmente contar os base pairs não é um jeito de ver complexidade. Ou a gente está se iludindo que a gente é mais complexo do que uma ameba. Mas provavelmente não é. Outro jeito muito forte, especialmente isso aqui é entropia de Shannon, de Information Theory de Shannon, essa fórmula aí, sigma pi log pi. A gente vai ver um pouco isso quando vê textos como dados, mas é isso que se usa muito para processar textos, para saber, eu te mostro um texto e digo, você conhece um monte de textos, você já estava lendo um monte de coisas de economia, estava lendo American Economic Review, aí eu te apresento um texto novo. E digo, ele saiu do novo American Economic Review. Aí eu falo assim, quanta informação tem aqui? Quanto que ele trouxe de surpresa para você, de novidade para você? Então, isso é um jeito de medir isso. Ele não está olhando realmente conteúdo, mas ele está olhando informação em termos de novidade. Quanta coisa surgiu que surpreendeu, ou seja, você não esperava que aquilo iria aparecer. Então, esse é um jeito. Um sistema complexo é um sistema que faz isso, que traz coisas surpresas, que traz coisas que você não estava esperando. Então, é uma medida de entropia. Na verdade, vocês conhecem essa fórmula, que essa fórmula é basicamente Hirschman-Herfindahl, que a gente aprende em economia, a gente usa para ver se o mercado é concentrado ou não. Então, é uma medida de entropia. Então, a entropia, aquela história do Isaac Asimov era a base de entropia. Entropia é a segunda lei da termodinâmica, como eu falei. O mundo está aumentando a entropia inexoravelmente. Ele vai, daqui, sei lá, bilhões de anos, o universo vai ser tudo energia não usável para nada. A gente não vai estar lá, nem nossos netos, nem nada assim. Mas aí o jeito que eu gosto de pensar sobre isso é, poxa, então está ficando tudo homogeneizado, tudo, mas complexidade é justamente você ir contra a entropia, você ir contra esse aumento da desordem. Complexidade é a busca de ordem, busca de padrões. E aí você diz, mas não pode ter ordem, porque a segunda lei da termodinâmica diz que a ordem está diminuindo.
é a ordem do universo está diminuindo, do sistema aberto, que é o universo. A ordem está diminuindo, está gerando desordem. Mas você pode, localmente, ir contra a entropia. Eles até tentaram criar um nome para isso, porque entropia é esquisito, é negentropia. Então, negentropia é negativo da entropia. Seria o negentropy. Mas é tão feia a palavra que não pegou. Então, você tem que se acostumar com a ideia. E contra a entropia é você gerar ordem. Então, o nosso mundo é um bolsão de ordem. A gente está indo contra a entropia, mas a lei não está sendo violada. Toda a energia que a gente gasta para criar essa ordem temporária que a gente está gerando aqui, está gastando energia e o total de energia está baixando na qualidade dela. Então, a gente não tá violando a lei. Então, bolsões de ordem. Eu acho legal isso. Aqui está um bolsão de ordem. Né? Eu acordo de manhã, meu cabelo está assim, aí eu aplico energia no meu cabelo e eu crio um bolsão de ordem. Mas é inexorável. Isso é temporário, é um bolsão temporário e a segunda lei vai me pegar daqui a pouco. No final do dia, meu cabelo já está daquele jeito. Né? Animais são isso aqui, né? Vem luz do sol na planta, daí o alce ali come, o leão come o alce, e cada vez está gastando mais energia, está passando energia. Para cada pedacinho, joule de energia que vai para o leão, um monte foi usada e voltou para o sistema numa forma não utilizada. Aqui, entropia em forma de teoria da informação. Em cima tem mais desordem, aqui o Shakespeare pegou, aplicou energia e criou ordem, criou um bolsão de ordem ali embaixo, esse é o Hamlet, considerando se ele vai se matar ou não, mas não violou a segunda lei. Tá. Então, existem essas medidas, mas não tem como medir. A gente vai ter que olhar, seja lá qual for o sistema, para ver. Ok. Alguma pergunta sobre isso? Sobre algum comentário? Eu quero ver, então, Vamos passar para o HPE, que é, de fato, o tema de hoje. Da onde vem complexidade? Eu quero meio que pegar um pouquinho, mas como é que a gente pensa sobre complexidade, dado que a maioria de nós somos economistas? Se eu não gosto, se eu gosto de complexidade, eu sou heterodoxo, eu tenho que odiar os meus amigos neoclássicos, aonde que isso se encaixa, aí as premissas, então um pouquinho esse é o tema aqui. Aqui está não sei se eu encontrei na internet, não sei o quão correto isso está, mas um jeito de entender sistemas complexos, ele é um guarda-chuva muito grande, não é uma coisa específica como economia do trabalho. Ele é mais geral ainda do que instituições, que por si já é um guarda-chuva. A gente vai mexer mais, nosso interesse como economista, lembra? Físicos, pessoal de computação, pessoal biólogos, tudo isso é complexidade. Para o nosso interesse, acho que networks é interessante, collective behavior, é a parte que a gente usa muito, teoria dos jogos, formação de padrões, talvez, sei lá, então tem isso. E tem uma outra versão disso, que é assim, inclusive em português, não sei quem que traduziu isso, achei na internet, é meio que a árvore genealógica de complexidade e seus vários ramos. Então, tem pessoal lá, desde alguns aqui do século XIX, desde... como é que é o nome do cara que fez Einstein antes de Einstein? Não, esqueci o nome. Então, mas eu não vou comentar isso, acho que a maioria das coisas de economia estão por aqui, assim. E eu não fiquei muito convencido. Essas coisas são controversas e difíceis de fazer. Eu colocaria algumas coisas em lugares diferentes, eu adicionaria outras coisas e tiraria. Só uma coisa que,
complexidade tem esses antepassados, né? Cibernética, em algum momento, teoria de sistemas, desse Ludwig von Butterfly, tem Priogine, Ilya Priogine, tem várias pessoas, especialmente vindo de físicos no começo, já tinham, percebendo essas coisas, uma tentativa de se soltar da coisa newtoniana, né, da mecânica newtoniana, que estava dominando toda a ciência já há algum tempo, porque era tão poderoso. Né? Mecânica newtoniana levou o homem à Lua e a tecnologia e várias outras coisas, mas tinha algumas rachaduras, algumas coisas de complexidade cibernética, teoria do caos, teoria da catástrofe, todas foram tentativas disso. A última iteração disso é a complexidade, e eu acho que agora talvez vai pegar. Um pouco nesses antepassados momentos ilustres, esse foi um paper muito importante lá em 48. Esse Warren Weaver era um cara muito importante, desses cientistas muito importantes. Veja a data, 48, era esse pós-guerra, um otimismo muito grande de ter ganho a guerra e a bomba e tecnologia. Está muito influenciado por surgimento de computadores, ainda já em algumas áreas, e a ideia de operations research, a gente pode modelar o mundo, meio separado de economia, mas parecido. E aí ele escreveu esse paper, e o paper, ele faz o seguinte, só o argumento básico, ele diz assim, olha, então, onde que a gente está? Ele está taking stock do que a ciência já fez, do que a ciência vai fazer no momento de grande otimismo, e ele é o cara reconhecido por todos os cientistas mundiais como talvez a pessoa a conduzir isso ou perceber isso. Então, ele está dizendo ali, o mundo tem 3 tipos de problemas. Tem problemas de simplicidade. Não é que eles são simples, eles são previsíveis e você consegue lidar com eles com 2 ou 3 variáveis. Então, é aquela coisa que eu falei, o paradigma newtoniano. Então, eu chamo isso de rocket science, ele não colocou isso. Tem essa expressão em inglês, quando se fala assim, alguém fala, poxa, como é que você conseguiu fazer tal coisa? Isso não é rocket science, isso não é ciência de foguetes. É porque rocket science seria a coisa mais difícil do mundo, né? Botar um foguete na Lua devia ser a coisa mais difícil. Mas, pela visão dele, não é que é fácil, mas é factível. Você controla o sistema, você faz previsões, a Lua vai estar onde você prevê exatamente e consegue fazer. Eu acho melhor a expressão que as pessoas também usam it's not brain surgery. Não é cirurgia de cérebros. Quando você quer dizer que alguma coisa ou não é difícil. Cirurgia de cérebro seria difícil. E cirurgia de cérebro, sim, é uma coisa complexa. Difícil de prever, difícil de controlar, então. Então, aqui é rocket science. O segundo tipo de problema que o mundo encontra é problemas de complexidade desorganizadas. É que tem muitos pedaços, muitas partículas, muitas moléculas, muitas pessoas, e você não consegue fazer uma equação para cada uma delas. Então, o jeito que se lida com elas é com estatística mecânica. Boltzmann, e teve muitos... E aí você pega médias e você vê, esse sistema aqui na média vai estar nesse estado, naquela outra. E isso faz muito com isso. E isso aqui já estava dominado também nessa época. Já estava dominado mas ele diz, então nós temos simplicidade, problemas de simplicidade, de complexidade desorganizada, mas o terceiro categoria é complexidade organizadas. E esse paper para ele é para ser um chamado à luta de que esse é o problema que nós temos que resolver. Esse é o problema que a humanidade vai enfrentar agora em diante nas próximas décadas. A gente saiu de uma guerra e a gente fez muito pouco na ciência nessa área. Lá em 48 ele falando isso. Tem um número moderado de variáveis, não é grande nem pequeno, é um meio interessante, inter-relações, e a gente precisa ver como é que vai lidar com isso. Então, eles são complicados demais para a gente usar só as velhas soluções newtonianas do século XIX, e também usando só médias, estatística mecânica não vai resolver.
Então, e aí ele faz assim, que o futuro da humanidade depende da gente dominar isso. Repara que computadores estavam surgindo, então isso meio que estava por trás disso. E no final do artigo ele fala assim, o que ele prevê, por que vai ter grandes avanços nessa área? Porque computadores vão permitir se lidar com essas variáveis, e ele estava certo nisso, né? E o outro é multidisciplinaridade, né? Esses mixed teams approach, onde você vai ter matemáticos e físicos, e engenheiros e sociólogos trabalhando junto. Então, isso não se cumpriu, né? A gente continua ainda nas universidades muito, por mais que se fale sobre multidisciplinaridade, mas... Aí, então, seguindo na história do... Então, isso foi 48. Aí eu quero falar sobre um encontro famoso na Santa Fe Institute, a fundação do Santa Fe Institute, perto da onde era Los Alamos, onde fizeram a bomba atômica. Tinha aquele monte de engenheiros lá no Novo México. E aí eles fizeram um encontro, eles pensaram assim, a gente fez esse instituto aqui para estudar esses problemas de complexidade organizada, e o que a gente vai estudar? Então, rapidamente os físicos, vamos estudar isso aqui, os outros... Mas em algum momento alguém falou, inclusive o Kenneth Farrell, que estava no meio, falou, olha, economia. Economia é o candidato natural, é um sistema complexo quintessencial, vários agentes diversos interagindo, informação local, emergindo, várias coisas. Esse é um livro muito bom contando essa história, desses livros de science writers. Então, é um livro interessante sobre isso. O herói do livro é o Brian Arthur, que a gente já leu. Ele conta meio que a história do Brian Arthur. O Brian Arthur estava lá em Stanford, um jovem professor. Um dia ele esbarra no Kenneth Farrell no meio do quad lá, e o Kenneth Farrell diz, eu quero levar você para o Santa Fe Institute, que você vai organizar um encontro que vai ter entre economistas e físicos. E ele não sabia o que era isso, ficou com medo. Então, conta essa história toda, ele torna um pouquinho ficcionalizada a história, né? Então, lá no convento, que eles alugaram um convento abandonado, gente como Mary Gell-Mann, prêmio Nobel de Física, o Kenneth Farrell, e um monte de estudantes de graduação de rabo de cavalo, um monte de hippies da década de 60, e foram lá, fizeram. Então, quero só falar rápido sobre esse encontro. No programa anterior, da aula anterior de complexidade, que está lá no Google Drive, eu descrevo lá um pouquinho, mas essa ideia é interessante. Duas coisas. Eles resolveram, então, fazer esse encontro. Vamos juntar os físicos e os economistas. Aí os economistas falam o que eles já sabem, como é que eles lidam com a economia. Aí os físicos vão dizer, talvez a gente consiga ajudar, a gente tem uns instrumental bom aqui, talvez a gente consiga ajudar. E quem financiou isso, eu não sei se vocês são velhos, chega para se lembrar, esse John Reed, do Citibank da época. Tinha uma época no Brasil que o Brasil tinha uma dívida externa imensa, impagável, e todo mundo perdia o sono por causa disso o tempo todo. E o John Reed, o Citibank era um dos credores principais. Então, todo mundo no Brasil odiava o John Reed, a gente falava mal dele. Assim. Que nem a Argentina fala do FMI, né? Você gosta de personificar os seus problemas em alguém. O John Reed era a nossa personificação. Mas ele financiou. E o que ele diz? Assim, eu estou aqui no Citibank, os economistas vêm para mim, o pessoal que estudou finanças vem com modelos aqui, modelos de finanças, essas coisas, mas eles não me ajudam nada. Esses modelos, de repente, acontecem coisas e ninguém conseguiu prever. Eu vou financiar vocês, talvez esse negócio de complexidade seja um caminho. Então, um pouquinho isso. Aqui as pessoas convidadas, dos economistas, eu não botei os físicos, porque eu não reconheço muito os nomes, mas o interessante é que tem 2 brasileiros. Tem o Scheitman, né? E o Mário Henrique Simonsen que estava lá. Então, isso é muito legal, isso. Larry Summers, que todo mundo adora odiar, Thomas Sargent e o Brian Arthur estava lá e vários outros. E aí a história, naquele livro, ele floreia um pouco, mas a história um pouquinho... E o Eric Beinhocker, no livro dele, também conta essa história. Era assim, os economistas falaram primeiro, no primeiro dia foram os economistas. Nós temos micro, macro, temos modelos de equilíbrio geral, e do jeito que eles contam, os físicos ficaram muito impressionados. Poxa, a gente achou que eram economistas, pessoal de ciências sociais, não sabia nada. Pessoal muito inteligente.
Bom, quando você tem gente como Larry Summers e Simonsen, assim, eles ficaram impressionados. Mas daí eles também ficaram chocados. Como é que esse pessoal tão impressionante, que fez tanto já, que já, sabe, já conseguiram ir tão longe, eles escolheram duas premissas que nós físicos achamos muito limitantes. Que um é racionalidade, todos os agentes são racionais, e o outro é equilíbrio. Talvez vocês queiram não trabalhar com essas premissas. E aí só uma parte... isso aqui eu botei lá naquele programa, essa sensação que diz assim, que um físico falou depois, que a sensação que ele tinha vendo os economistas era que nem quando você vai para Cuba, ou ia para Cuba antes tinha esses carros. Cuba sempre famoso por ter uns carros americanos grandões, e os carros ao longo das décadas iam quebrando, né? Não tinha peças, estavam em embargo, não tinha como conseguir as peças para os carros. Os carros eram americanos, os carros da década de 50, rabo de peixe, essas coisas. E aí eles pegavam tratores soviéticos e tiravam as peças dos tratores soviéticos e faziam uma gambiarra e remendavam os carros ficavam funcionando por várias outras décadas. Então, isso tinha uma engenhosidade muito grande, requeria imaginação e uma habilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, não é a melhor forma de fazer as coisas. Você está fazendo remendos ali. Então, essa impressão que o físico falou, que os economistas, eles tinham uma engenhosidade, uma capacidade muito grande, mas algumas das soluções que eles acharam não pareciam as melhores. Essa conferência está nesse livro aqui, e eu acho muito bom que tenha Kenneth Arrow aí, porque Kenneth Arrow é o cara que fez a coisa mais poderosa que eu acho que existe em economia, né? O equilíbrio geral, mostrar que é possível você achar um vetor de preço, um equilíbrio que iguale a oferta e demanda de todos os bens e que isso vai ser a coisa mais eficiente que se pode fazer e que o mercado faz isso sem intervenção nenhuma. Isso é muito poderoso. Mas daí, então, é bom que ele esteja aí. Então, você pensaria assim, puxa, mas quem fez isso não devia estar interessado em buscar outros jeitos de olhar a economia, porque ele devia estar, olha, o mundo funciona do jeito que eu falei, mas não é o Arrow, para mim, um dos melhores economistas de todo o tempo, ele estava assim, aberto, isso que a gente fez é legal, mas isso é mais um benchmark do que uma descrição de mercados em geral, e a gente precisa achar outros jeitos de pensar sobre isso. O Renan falou que parece a cama do The Bed of Prosecutors, em que você corta os pés ou estica para a sua teoria caber. Existe um segundo livro, fizeram uma segunda conferência anos depois, com outras pessoas. Não vale a pena, eu acho, ler essas coisas aqui, porque é tudo meio velho, já foi para frente, mais da perspectiva de história do pensamento. Eu lembro que na primeira aula alguém falou que tinha interesse em história do pensamento. Quem é que... Não sei se está aí. Eu fiz a dissertação, estou puxando para HPE da complexidade. Tá. Da clássica economia. Então, ótimo. Então, aqui tem um interesse muito grande do ponto de vista de história do pensamento, ver como é que essas ideias evoluíram. Mas eu não acho que esses livros aqui, para quem quer entender complexidade, não seria o ponto para entrar, pegar coisas mais modernas. O legal desse livro é que o Douglass North estava lá. O Douglass North foi convidado e ele via esse negócio de história. Ele nunca bebeu o Kool-Aid realmente, mas especialmente no livro dele de 2005, ele já flerta com essa ideia de complexidade. Bom, aí a próxima coisa aqui, isso aqui eu vou fazer bem rápido também, é que em algum momento eu fiquei pensando... A pergunta é essa, então, poxa, complexidade, mas quão respeitável isso é do ponto de vista da profissão? Né? Essa pergunta que eu fiz não devia existir. O correto é que a gente devia ver cada teoria e aí a gente vê qual que a gente acha que explica melhor e usar aquelas ali. Mas claramente o jeito que a gente faz isso na vida real, a gente faz assim, a gente se vê primeiro como membro de um grupo, por razões evolucionárias. Então, eu me vejo como um keynesiano, porque eu conheço um monte de keynesianos e eu quero fazer parte daquele grupo. Eu me vejo como um neoclássico, eu me vejo como um cara de complexidade, e depois você
sabe? Você não escolhe primeiro a teoria e depois você se filia. Não é a qualidade da teoria que determina o que você escolheu. Se você puser a mão na consciência, você vai ver que é assim. Mas aí eu me perguntei, então, será que a complexidade um dia vai pegar a economia? Porque todo mundo que eu conheço nunca ouviu falar nisso antes, né? Cada vez mais está popularizando. Aí eu perguntei assim, vamos ver todos os ganhadores de prêmio Nobel e ver se algum deles algum dia já mencionou complexidade ou teve alguma coisa a ver. E a minha expectativa vai ter um ou dois que eu consigo pensar, mas a maioria eu acho que a profissão não liga para isso. Então, esses são os caras que escolhem, né, os suecos lá que escolhem, e todo mundo adora falar mal deles, porque eles nunca escolhem quem você quer que escolhe, mas daí vamos ver. Então, primeiro, o Herbert Simon, que não é de economia, né, é de administração, cognição, ele lidou muito, ele parece que é considerado um dos caras mais inteligentes que jamais existiu. Os amigos dele chamam ele de marciano, porque um ser humano não podia ser tão inteligente. E ele tem um paper muito importante em complexidade sobre arquitetura, de como os sistemas complexos são modulares e fractais. Então, tem isso. E eu acho engraçado, porque quando ele ganhou, não era isso que se mencionava. A gente mencionava as coisas que a economia conhecia, que era bounded rationality e várias outras coisas. O Kenneth Arrow, que eu acabei de mencionar, tá o jovem Kenneth e o velho Kenneth aí. Então, a ligação dele é óbvia aqui. Hayek, não tem muito o que falar, porque Hayek é complexidade, a coisa desse paper aqui, The Use of Knowledge in Society, isso é complexidade, é uma descrição do problema de complexidade, do uso de conhecimento disperso no sistema por pessoas agindo localmente. Então, ele tem bastante, você vê ao título, Rules and Order, Cosmos e Taxis, esse é outro capítulo que ele escreveu, né? Cosmos é essa ordem espontânea, Taxis é uma ordem criada pelo homem. Eu gosto muito desse nome, Cosmos e Taxis, e tem só uma coisa, uma side aqui, é um journal, existe um periódico que chama Cosmos e Taxis, Studies in Emergent Order and Organization, né? Tem uma capa bem bonita, é um lugar que às vezes vale a pena dar uma olhada, às vezes pode ter coisas interessantes ali. Coase não tem muito a ver com complexidade. Eu botei ele aqui porque uma coisa que tem a ver, o Hidalgo, quando escreveu o livro dele, ele menciona Coase, ele tem todo um capítulo, uma seção sobre o Coase, por causa de custos de transação, porque a ideia é que quando o conhecimento está espalhado em vários cérebros, lembra, você tem que juntar, tem que ter uma estrutura de rede que junte esse conhecimento, e então tem custos de transação. Então, marginalmente, mas não tem nada diretamente a ver com complexidade, mas eu sempre ponho Coase em qualquer coisa, então. O North, como eu mencionei, nesses dois livros, ele não trata muito de complexidade, mas no livro que está no meio, de 2005, ele tem toda a parte de modelos mentais e crenças, e aí, naturalmente, ele menciona a complexidade. O pessoal todo, eu não botei todos eles, mas o pessoal de comportamental não é bem complexidade, mas pelo menos tem essa ideia de que as pessoas não são racionais, não é racionalidade estrita. Então, tem um pouquinho com isso. Embora, hoje em dia, muita gente da área de complexidade, especialmente aquele Ole Peters da ergodicidade, está em guerra contra a economia comportamental, porque ele quer argumentar que a economia comportamental acha que, assim, neoclássicos acham que o ser humano é racional, faz tudo racionalmente. Comportamental acha que ele é irracional e faz escolhas erradas para esses viés cognitivos. E o que ele quer dizer de ergodicidade é que as pessoas não são racionais, mas as escolhas que eles fazem parecem irracionais, mas não são. Elas são racionais num mundo não ergódico. Elas evoluíram porque eram racionais e são racionais, mas você não está percebendo por que elas são racionais. As pessoas não estão fazendo escolhas que você, economista, acha que elas deviam fazer,
que maximizaria alguma coisa, mas existem razões porque aquela é a melhor escolha no cômputo de um sistema complexo. Schelling, o livro dele é pura complexidade, olha o título, né? Motivos micro, esses agentes interagindo entre si no nível micro, e disso emerge um comportamento macro. Então, esse livro é muito bom. Paul Krugman, né, o economista que a gente adora odiar, não é mais um economista, é um pundit político, mas ele tem todo o trabalho dele de retornos crescentes, que é muito importante. Ele tem uma briga com o Brian Arthur, porque Brian Arthur também, uma das coisas do Brian Arthur é ter vindo com essa ideia, trazer para a economia, que sempre teve retornos decrescentes para atingir um equilíbrio, a ideia de que no mundo real tem retornos crescentes. Então, tem isso. E aí tem a Eleanor Ostrom, que explicitamente, logo antes de morrer, ela escreveu uns 2 ou 3 trabalhos sobre complexidade, dizendo explicitamente, nós precisamos a solução. O que é o negócio dela? São coletividades, comunidades, pequenos grupos de agentes interagindo entre si, e disso está emergindo o bom uso do recurso natural, do recurso comum, que a teoria tradicional achava que não era possível, que teria a tragédia dos comuns, mas aqui está acontecendo, e quais são as regras que levam a isso. Então, você vê, a conclusão aqui é que o prêmio Nobel não é que tem ido para a complexidade. Várias pessoas que ganharam o prêmio Nobel, se a gente pensar, são pessoas inteligentes, com visão, e eu acho que são. Tinha uma época que eu fazia pouco do prêmio Nobel, mas eu não tenho mais isso. O prêmio Nobel acaba sendo bom. Ele não vai para as pessoas que publicam muito, ou são muito técnicas, ou só porque são muito técnicas. São pessoas que tiveram ideias, pessoas originais, pessoas que iniciaram literaturas. Então, nesse sentido, eu acho bom. Então, é refrescante ver que muitas dessas pessoas que ganharam perceberam que assim, sentiram que a economia é complexa, então, de uma forma ou outra, a gente precisa incorporar essa visão. Agora, se complexidade, em alguma forma, ganhasse um prêmio Nobel, eu não acho que vai acontecer tão cedo. Você vê, mesmo em física, só ano passado que explicitamente o prêmio foi para a complexidade. Já foi antes para as pessoas que mexiam com complexidade, mas nunca diziam o prêmio é por sua pesquisa em complexidade. Ano passado foi em física. Então, a economia eu acho que vai demorar. E também um pouco difícil, porque a gente já chegou num ponto em ciência que não existe mais autores únicos, né? É muito difícil achar qualquer linha de pesquisa. No passado era uma pessoa que fazia, né? Agora 2, 3, os papers, o número médio de autores por paper está crescendo rapidamente, tem mais do que 3. Eu fiz um estudo sobre a Ampeg, todos os papers da Ampeg era 2 e hoje em dia está próximo de 4. Então, a ciência, cada vez se sabe mais coisas, a ciência é a recombinação de coisas que já se sabia, então eu não sei como é que a complexidade poderia ganhar, não sei se Brian Arthur seria o candidato natural, mas não sei. Mas talvez podia ser assim, uma coisa para o Santa Fe Institute, sei lá, alguma coisa assim. Isso seria muito bom, porque daí tira a resistência de um monte de gente e cresce muito. Instituições foi assim, houve muita resistência em cima de instituições da profissão. Eu vivi isso, porque eu participava desse grupo de instituições antes dos prêmios Nobel. Era um doutorado na hora que ganhou, o Fogel, o North, e evento, daí teve 4, né? Teve Coase, North, Fogel mais ou menos Ostrom, Williamson, e eventualmente a profissão todo mundo aceita, todo mundo é um economista institucional. Tá. Aí, para acabar, eu botei esse paper lá esse paper encontrei recentemente, é um paper mais ou menos novo, e eu botei ele lá no Google Drive, na parte de economia tradicional e complexidade.
Eu não quero ler, é um paper bem de HPE, de dizer assim, o que eu quero saber é aonde que eu ponho complexidade, onde que você, no dimensão heterodoxo ou ortodoxo. Então, tem toda uma discussão sobre o que é ciência normal, pelo qual eu entendo assim, a ideia de paradigma, toda ciência tem um paradigma, que é a coisa que é aceita. Mas daí ele vem assim, ele faz uma classificação, então você tem assim a heterodoxia e você tem a ortodoxia, e dentro de cada um desses tem várias teorias diferentes, né? E dentro de ortodoxia, desse mainstream, às vezes tem dissenters. Ele faz parte da ortodoxia, mas ele não concorda com tudo. E aqui, de novo, ele não fala isso, eu acho, mas o que eu vejo parte disso é no mundo das ideias, se as ideias encaixam e se as premissas, mas parte também é uma coisa de identidade, de clique. A ciência é muito de clique. Acho que primeiro eu decido qual grupo eu quero ter, e daí eu pego o kit e absorvo o kit, as ideias. Então, e ele coloca, interessante, ele coloca a economia comportamental como um dissenter, mas dentro do mainstream. Isso nunca era claro para mim. Não sei, institucional, sim, economia institucional sempre foi. E dentro de institucional tem os mais radicais e os menos, é isso que ele vai dizer com complexidade. Mas institucional sempre encaixou muito. North, Coast, todos esses outros eram muito compatíveis com o neoclássico. E ele põe comportamental aqui. Então, essa é a única coisa que eu quero mostrar. Então, ele tem seus paradigmas. Economia neoclássica, pós-keynesiano, sei lá. Mas ele põe dois tipos de complexidade. Um que ele chama de mainstream complexity e o outro complexidade heterodoxa. E esse mainstream seria um dissenter dentro do mainstream. Eu acho que é isso mais ou menos o que eu concordo. Eu vejo complexidade não é para acabar com a economia neoclássica, nada, ele vai encaixar, vão achar os espaços, e o que vai acontecer eventualmente, as pessoas vão fazer que nem institucionais, vão começar a usar coisas de complexidade sem chamar disso, sem dizer, isso é complexidade. Não, mas eu sempre soube disso, sempre gostei disso, e assim que foi com instituições. Eu botei em verde os elementos que são comuns aos dois, que tem que ter, né? Não equilíbrio tem que ter, não linearidade tem que ter, heterogeneidade tem que ter, algum tipo de não racionalidade tem que ter. Mas, se tiver interesse, dá uma olhada no paper. Eu tento fazer essa classificação. E aí ele nota assim que o Brian Arthur e o Stephen Durloff, que editou aquele segundo livro laranjado que eu botei lá, eles veem complexidade como tendo sinergias com a economia neoclássica. A ideia não é se contrapor. Tem outros, como, por exemplo, tem um cara chamado Steve Keen, que eu acho que, inclusive, vai concorrer para um governo na Austrália, alguma coisa assim. Ele é do contrário, é um dos que assim, a gente precisa acabar com a economia neoclássica e repor ela. Tá. Aqui um pouquinho as premissas, né? Cada um, agentes racionais, a complexidade, os agentes seguem regras simples, não são irracionais, eles seguem regras simples, né? Tem um custo da racionalidade, equilíbrio, distante do equilíbrio, economia tradicional analítico, complexidade é analítico é com equações, computacional é você modelar computacionalmente, linear, não linear, reducionista, complexidade é emergente, economia tradicional é mais newtoniano, complexidade é mais darwiniano, não tem espaço, economia tradicional geralmente gaussiano, curva normal, e complexidade tem outros tipos de distribuições de cauda grossa, seria o jeito melhor de falar isso. Então, tem premissas bem diferentes. Alguns exemplos. Assim, pega a economia tradicional, micro e macro, várias premissas que talvez seriam fortes demais. Então, achar que preferências são fixas. Então, isso é uma coisa que
a gente vai querer relaxar isso nessa ideia de as pessoas são social learners. Você é influenciado pelos outros. Altamente, você está numa rede, você está ligado num certo grupo, e aonde você está nessa rede influencia, inclusive, suas preferências. Você fuma porque os outros fumam. Você usa esse tipo de roupa porque os outros usam esse tipo de roupa. Você se classifica epistemologicamente dentro da economia porque você acha que você quer fazer parte daquele grupo, né? Em economia existem interações, mas as interações são só via o sistema de preço. A gente sabe que não é assim. Você tem várias outras interações, suas preferências são influenciadas pelos outros. Todo mundo é conectado a todo mundo. Em economia, em complexidade, a gente vai criar uma rede, a estrutura da rede é importante. Você não tem informação sobre o sistema todo, só tem informação local. E o mercado é soma linear. Isso aqui, o mercado é soma linear. Isso aqui é do livro de Microchip. Então, você consegue achar a curva de demanda de um bem pelo bem, demanda de um consumidor pelo bem X, ou de outro. Como é que eu vou agregar? Então, aqui está individualismo metodológico. Eu usei micro, eu modelei o indivíduo. Então, está aqui, modelei o outro indivíduo, mas agora eu quero modelar o mercado. Como é que eu vou agregar os dois? Claro que não seriam dois. Como é que eu vou agregar os N indivíduos, cada um com suas preferências e orçamentos? O jeito que a gente faz, em geral, é simplesmente soma tudo. O mercado é a soma das partes. E, então, que as pessoas estão interagindo só via preço, cada um tem preferências fixas, mas a gente sabe muito que não é assim. As suas preferências são afetadas pelos outros, elas mudam. Então, esse é um problema para a economia. Como agregar, como passar do macro para o micro. Muita gente gosta de o Giovanni Dozzi e o Herbert Gintis, tem um pessoal que eles gostam muito, os neo-schumpeterianos, eles gostam do meso, eles têm um meso que é entre macro e micro. É uma tentativa de fazer isso, mas não tem. Eu prefiro muito mais do que isso, de ser que eu vou conseguir controlar ou prever essas coisas. Sei que tem um fenômeno emergente, o mercado é um fenômeno emergente. Por definição, então, eu não consigo prever. Eu não consigo partir das preferências das pessoas e dos seus orçamentos. Eu não sei o que vai ser a demanda de mercado. Não tem como prever. Ainda mais porque muda o tempo todo, não tem equilíbrios. Aí, só para cá, isso aqui que encontrei ontem, eu esbarrei nisso, que legal, teoria da complexidade em português deve ser um negócio muito bom. Eu não sei quem são essas pessoas, é na área de pedagogia, então eu não tenho ideia do que seja. Só que eu peguei pela atitude deles, né? Essa atitude que eu acho que eu não gosto dessa atitude. Então, a ideia aqui era aplicar complexidade para superar uma visão reducionista, maniqueísta, diabolizante e excludente. Excludente eu já ouvi muito, mas diabolizante eu nunca ouvi. Eu vou usar muito essa palavra agora em diante. Esse modelo é diabolizante. Então, eu não sei, só falta falar a palavra neoliberal em algum lugar, né? Mas não. Tá, e a última coisa, então, o que você poderia ler se quiser saber, então, aquele encontro entre os economistas lá na década de 70, aí, o Santa Fé fez ano passado, 2019, aliás, um simpósio, vamos fazer uma nova versão. Vamos trazer um monte de gente, um monte de economistas e de outros de complexidade, o pessoal usual lá do Santa Fé, e fazer um encontro. E eles fizeram, era fechado, você não podia participar, nada, mas finalmente lançaram esse livro. Ele custa assim uns R$17, mais ou menos, no Kindle. E não é um livro assim de papers, é um livro desse encontro. Então, tem vários assuntos. Aqui, por exemplo, esse aqui no dia 1. Então, o presidente do Santa Fe Institute é um cara muito bom, é um físico, então ele faz ele fala uma coisa e depois algumas pessoas comentam. Então, can complexity economics save the world? Consumers versus citizens, egodicity, várias coisas. Vale a pena. O que eu faço com esse livro, eu não estou lendo ele em ordem, assim. Eu pego, de vez em quando, vou para o dentista, alguma coisa, levo meu Kindle, aí leio uns trechos ali. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas dá para ter uma ideia, assim, se o Santa Fé está propondo que economia da complexidade, então, que cara que vai ter? Então,
tem um dia foi só sobre computação, esse pessoal de Agent-Based Models, o Axtell, Epstein e vários outros assim. Física e economia. Eu fui repetindo o primeiro encontro lá. E várias outras coisas. Tem o Scott Page aqui. E olha só, ele já é da linha de que é compatível. O equilibrista e o complexologistas podem ser amigos. Tá legal, eu acho. Então é isso. Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário? Professor, Diga. se o professor permite, eu só queria fazer uma sugestão, não sei se o professor já leu ele, mas para quem aqui é professor ou se interessa por educação, eu sei que o pessoal da educação, quando fala de complexidade, lê muito Edgar Morin, que é considerado um dos pais da complexidade na área de educação, enfim. Então, fala de novo o nome. Edgar Morin. É brasileiro? É. Morin, M-O-R-N. Morin, isso. Morin escreve, né? Morin. Sim. E o pessoal da área da educação, eu sei que lê bastante ele não vai falar de diabo, essas coisas, não. Eu só lembrei dele agora quando o senhor falou da pedagogia. Mas ele tem uma abordagem de complexidade para a educação? Ah, legal, vou dar uma olhada. Sim, é bem legal que ele tenta explicar que a criança, o ser humano, também não é um ser... Enfim, é bem bom, assim, eu gostei. Uhum. Ok. Então tá bom. Então, Tem se um ninguém livro tem... também, professor. Diga, João. Tem um livro que é de uns estudiosos da ciência, que são físicos, que é o Prigogine Stenders, é Lili Prigogine e Stenders, que é Order Out Chaos, que é bem interessante, que eles falam da evolução da ciência e falam como, na verdade, a Revolução Industrial, ela modificou, foi muito resultado da modificação da química, né, da combustão, e como essa evolução da química, ela foi fundamental para a compreensão de uma nova forma de ciência. E aí isso influenciou não só as práticas científicas, né, mas também o pensamento. E a sociologia, a economia, as ciências sociais, elas foram muito influenciadas por essa nova percepção da dinâmica, né, da entropia, da combustão, que negava aquela universalidade da física newtoniana. Então, é um livro bem interessante para quem gosta tanto da história da ciência, como também a história da sociedade, né, puxando por um viés da complexidade. É bem interessante o livro, ele tem uma leitura que é fluida, né? Tem uma parte mais também, mais de uns cálculos lá de física, mas no geral a leitura é bem interessante e quem se interessa por essa evolução do pensamento científico e das práticas científicas, pela ótica da complexidade, é um livro muito bom. Deve ser de que época que é? Porque o Prigogine é algum tempo atrás, né? Deixa eu ver aqui o ano do livro. Ele não é recente, não, mas... o Prigogine, é Prigogine Stenders. Professor, só para corrigir, ele não é brasileiro, ele é francês, mas como eu li todos os livros dele em português, todos já estão traduzidos, porque ele é bastante conhecido mesmo aqui no Brasil. Uhum. Eu posso compartilhar depois o livro, professor. Eu estou procurando aqui o PDF. Eu tinha o PDF, mas eu não estou encontrando. Tá bom. Mais alguém? Deixa eu só falar o que vai ser a próxima aula. Vai ser Power Laws. Vamos falar sobre Power Laws. Tá? Vai ser uma aula sobre Power Laws em geral. E tem 3 textos lá. Tem um texto que é do Closet e do Closet e Feldman, que é assim, boas práticas para calcular Power Laws. Antes, no curso que eu dava antes, eu tirava assim, uns 4 aulas para fazer Power Laws e tinha um exercício que cada aluno tinha que pegar os dados para uma variável e mostrar se ela é ou não Power Law. Não vou fazer isso essa vez, mas Power Laws é a coisa central em economia. Eu botei um texto recente que eu achei no... Não é nem texto, é mais um blog post no
Harvard Business Review. Harvard Business Review, bem recente, saiu semana passada, e esse cara está falando assim de que nós precisamos admitir que o mundo não é um mundo normal, o mundo é um mundo de caudas grossas, e então tem um pouco esse tipo de discussão. Então esse vai ser o tema da próxima aula. Então tá bom, então vamos ficar aqui, bom fim de semana para vocês. Como é que é a regra das apresentações por temas? Assim, já tem um cronograma ou a gente ainda vai fazer? Não, o que eu vou fazer, eu vou pegar o chat aqui e tudo, eu vou fazer uma tabela e botar lá no... Ah, tá. E aí você determina as datas. No Google Drive. E aí quem não tiver lá ainda pode ir pondo. E eu estava pensando, a gente vai ter que seguir mais... Não tem uma ordem natural, mas vamos aquela ideia de quem já está pronto, quem já tem alguma coisa, faz primeiro. E a gente vai fazendo... né? Alguém pode voluntariar. O meu tema, cidades, eu já tô pronto para fazer isso. Então, a gente ainda tem Power Law, redes, evolução. Vai ser umas 3 ou 4, 5 aulas para isso aí tudo. E aí já começa essas coisas. Então, rapidamente, a gente vai estar nessas apresentações. Então, tá. Bom fim de semana para todos.